Muito bem, estamos de volta. Saúde é o nosso Saúde e Bem-Estar aqui no canal Viver Brasil. E a gente está falando agora de um assunto muito importante, um assunto que faz todo sentido quando a gente pensa em qualidade de vida, quando a gente pensa em bons exemplos, quando a gente fala literalmente de saúde. A gente vai falar de vacinação infantil e do grande déficit que existe nesse vacinar as crianças. Pessoas que precisam dessa imunidade não estão sendo vacinadas, de acordo com a tradição do nosso calendário vacinal brasileiro. Para falar sobre isso, quem está aqui conosco mais uma vez é um querido nosso aqui, que sempre está aqui falando sobre esse assunto importante, Dr. Geraldo Ribeiro, epidemiologista e assessor de vacinas do Grupo Hermes Pardini. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Como é que vai? Olá, é um grande prazer estar aqui de novo. Alegria, doutor, alegria. Vamos falar de novo sobre essa questão, né? Esse remedinho precioso que a gente tem sempre aqui em abundância, que se chama informação. O que os pais precisam saber sobre essa questão da vacina dos filhos, doutor? Nós temos dois grandes eixos responsáveis pela baixa da nossa cobertura vacinal. Um eixo é um problema estrutural que ocorreu na atenção primária na última década. O outro eixo é a hesitação dos pais. Não que a maioria dos pais seja contra a vacina, mas eles são desinformados, principalmente por redes sociais, e chegam muito hesitantes ao pediatra, ao médico, à sala de vacina. Nós que vivemos, eu sou pediatra há mais de 40 anos, uma época que nossos hospitais eram repletos de doenças gravíssimas, né? Era um verdadeiro circo de horror você entrar no CGP, enfermarias de pólio, difteria, meningite, e vimos a revolução que a nossa cobertura vacinal fez. Com altas coberturas vacinais, nós controlamos essas doenças. Então, os pais têm que ter segurança de que essas vacinas são todas muito bem testadas antes de serem colocadas à disposição da população. E se nossas coberturas vacinais abaixarem, continuarem como estão, nós vamos ter retorno de doenças muito graves que vão colocar nossas crianças em grande risco. Quais são esses números, falando em comparação de números que eram favoráveis, positivos, mostravam o compromisso do Brasil nesse calendário vacinal, que colocava o Brasil como exemplo mundial, e quais números hoje são, na verdade, grandes sinais de alerta? Nós tínhamos, principalmente na vacinação menores de 2 anos, cerca de 95% das crianças vacinadas para todas as vacinas. Hoje, nossa cobertura vacinal não chega a 70%, fica em torno disso, para cada vacina. Além disso, nós tínhamos uma estratégia de resgatar essas coberturas vacinais, quando elas diminuíam, que eram as campanhas de vacinação, em que a gente fazia coberturas próximas de 100%. E hoje, mesmo nas campanhas de vacinação, não se chega a 70% de cobertura. Isso já vem desde 2016, mais ou menos. Então, já são muitos anos, o que cria uma enorme preocupação de reintrodução dessas doenças. Então, é preciso também dizer que a pandemia do coronavírus não foi só a única responsável por isso. Estão falando de 2016, estão falando de algo que começou a dar errado ali. Você está falando estrutural, né? Foi Sim. A questão da cobertura vacinal, foi o tamanho do Brasil, foi o que de fato trouxe essa preocupação? Em vacinação, a gente fala que as vacinas são vítimas do seu próprio sucesso. Na medida em que nós controlamos essa doença, houve um relaxamento geral dos gestores, dos profissionais da atenção primária, na não priorização da vacinação. Foi criada a estratégia de saúde da família, que é excelente, mas sem um compromisso muito firme com a imunização. Com isso, nós temos postos de saúde sem salas de vacina, temos postos de saúde com as equipes não treinadas para avaliar uma caderneta de vacina. Tudo isso impactou muito. A partir de 2016, a gente vê esse reflexo.
nunca faltava vacina no Brasil. Também a partir dessa época nós temos falta constante. Nesse momento tem falta de BCG, tem falta de tríplice viral. As prefeituras estão tendo que reduzir os postos de vacinação para concentrarem a pouca vacina que tem. Esse é um problema gravíssimo, porque quando uma família, principalmente mais humilde, tem aquela dificuldade para ir à sala de vacina, chega lá, não está em falta. Quando chega, não sei. Isso contribui para uma queda de cobertura muito grande. Já a pandemia, que agravou esse problema, eu acho que influenciou muito aquele outro eixo. Aí se politizou muito vacina, a quantidade de desinformação, que a gente fala fake news, aumentou muito. E aí veio, junto com esse problema estrutural, essa questão da hesitação vacinal, da família hesitar em cumprir aquelas recomendações do profissional de saúde. Então, nós estamos diante de um cenário que precisa de muitas soluções. A UFMG, com a Secretaria de Estado, iniciaram um projeto, ano passado, que já tem alguns resultados, embora não seja no Estado como um todo, de recuperar essas questões estruturais, indo a cada município, recuperando a rede de imunização. E nós dependemos muito da boa utilização das redes sociais para quebrarmos essa questão da hesitação vacinal. Fico imaginando, doutor, que um estado como Minas Gerais, um estado mediterrâneo, maior que muitos países, né, tem particularidades que fazem com que esse trabalho seja muito diferente em cada uma das regiões. Sim. Norte de Minas, região do Triângulo, região do sul de Minas, região metropolitana. Micro-regional. Micro-regiões também. Quando você pega o norte de Minas e olha para o oeste, para o leste, para o Vale do Jequitinhonha, do Rio Doce, você tem realidades muito diferentes. Tanto que faz parte, né? Quase que faz parte do Nordeste, ali o norte de Minas, com relação à estrutura, né? A recebimento de recursos, né? Já o oeste, ele tem muita similaridade com Goiás, com o Distrito Federal. Minas é muito diversa. Agora, o que nos estimula é que, apesar todos esses problemas, nós tínhamos alta cobertura vacinal com muito menos recurso. Menos recurso de comunicação, menor quantidade de carros, caminhões para distribuição de vacina. Então, se lá no passado, com menores recursos, um número menor de unidades de saúde, nós tínhamos ótimas coberturas vacinais, acho que temos tudo para recuperar. Sim, mas tínhamos também no passado uma lembrança muito recente da chamada paralisia infantil, que trouxe um temor muito grande para que a gente tivesse força de erradicar essa doença. O Brasil foi pioneiro nisso, né? Com certeza. Tinha uma lembrança muito próxima do problema, muito né, próxima. doutor? E era uma doença que atingia todas as classes sociais e todas as famílias achavam um horror. Você tinha uma criança em tudo normal, que amanhecia com uma doença aparentemente leve, que progredia para uma paralisia que era definitiva, às vezes fatal, né? E a vacina da poliomielite, as campanhas de poliomielite, puxaram todas as outras vacinas. E aí você descobre uma vacina, o Brasil vira pioneiro com relação a essa luta, né? Temos o Dr. Sabin, que traz o Brasil como referência mundial, né? Ele teve no início algumas discordâncias com a campanha, mas logo que ele viu que funcionou muito bem, ele abraçou a ideia e incentivava muito, visitava frequentemente, era casado com uma brasileira. O senhor o conheceu? Conheci pessoalmente, ele estava tentando desenvolver uma vacina para sarampo que fosse de spray, nessa lógica de uma aplicação mais simples, que como era uma lógica dele a contra polio, né? Então ele vinha a Minas Gerais debater os números de sarampo, estudar a epidemiologia, e a gente teve a oportunidade. E era sempre um grande incentivo para todos, né? A gente tinha presença aqui
de um dos maiores pesquisadores da história da área de saúde. Ele colocou o Brasil, ele colocou essa campanha brasileira no mapa do mundo, literalmente, quando a gente fala de luta, né, de vacinas, né, doutor? E além disso, nós tínhamos na Organização Pan-Americana de Saúde um brasileiro, o Dr. Ciro Quadros, que expandiu toda essa estratégia para as Américas. As Américas eliminaram a transmissão da poliomielite quando na Europa havia casos de poliomielite ainda, baseado no bom exemplo que o Brasil havia dado. E uma época que havia muito conflito na América Central, de guerrilha, parava tudo no dia americano de vacinação. Nós temos fotos de guerrilheiros com a arma pendurada vacinando as crianças das áreas. Foi acima de qualquer questão, de qualquer questão. Por isso dói muito a gente ver hoje uma utilização política, né, dessa questão, de alguns se colocando contra uma coisa que eles nem entendem, nem sabem, achando que estão lidando com uma questão ideológica, quando, na verdade, isso não tem essa questão de direita, esquerda, centro. Qualquer país do mundo no passado, né, recente, fosse de governo de direita, esquerda, centro, todos tinham seu programa de imunização, todos buscavam boa cobertura vacinal. Custa caro. E além disso, a vacina economiza um dinheiro enorme para a sociedade. O que você gasta com uma criança com difteria que está sofrendo, e um sofrimento das doenças mais terríveis com as quais eu já lidei, traqueostomizada, numa terapia intensiva, dá para você vacinar milhares de crianças. Então, além de você evitar sofrimento, evitar mortes, você economiza dinheiro para a sociedade. Então, para nós que somos de uma geração que conviveu, né, com o antes, com o depois, é muito chocante ver o agora, né? Como nós perdemos essa noção da importância dessas ações de saúde coletiva. Com uma possibilidade de mobilização muito maior do que existia antes, né? Mas eu queria perguntar para o senhor, como o senhor disse, né? Foi a campanha da polio que trouxe também, junto com essa força, Dr. Sabin, a vacinação para outras doenças que acabaram também sendo erradicadas ou quase completamente, né? Hoje, na luta contra a Covid, também falando sobre vacinação infantil, essa relutância dos pais, muitas vezes, com relação a problemas ideológicos e políticos, também trouxe muito prejuízo para outras vacinas que acabam ficando até ameaçadas, outras doenças que ameaçam voltar? Com certeza. Quando você fala que esta vacina Covid não foi testada, ela pode causar isso ou aquilo, a pessoa que não é da área, ela recebe aquela informação superficialmente e ela passa a ter temor de qualquer todas vacina, as outras de qualquer vacinas. Vacina. Ela perde a confiança nas autoridades, né? Nós vivemos muitos momentos políticos difíceis em Minas Gerais. E a gente sempre lidava muito bem com a mídia, porque era uma mídia profissional, né, que nós não temos hoje. Nós temos isso, qualquer pessoa liga uma câmarazinha de celular e comunica, de que você precisava preservar algumas lideranças na área, porque é importante que essa pessoa chegue ao meio de comunicação e fale, olha, está acontecendo isso, o risco é esse, nós precisamos fazer isso com credibilidade, né? Me pareceu que era o caminho que o ex-ministro Mandetta, independente de questões ideológicas, simpatia pessoal, que eu nem tenho por ele, mas ele estava se tornando esta figura, né, de confiança, uma figura do governo, da área de saúde, médico, que a população confiava. Acredito que a partir do momento que ele sai, nós perdemos essa figura, né, que pudesse mobilizar o país com credibilidade no que estava propondo. Foi uma situação muito difícil. Mas eu sou muito otimista, porque o benefício da imunização é tão evidente, ele é tão gritante, né, que eu acredito que nós vamos recuperar isso tudo.
uma pequena minoria, 5%, 3%, que persistam nessas questões, podem ocorrer, mas isso não compromete a proteção coletiva, que é muito importante. Às vezes a pessoa não se protege com a vacina. Ele não pode vacinar por questão de saúde, mas ele fica protegido porque todos estão vacinados em torno dele. Na medida que nós temos essa queda de cobertura, só quem vacinado está protegido. Quem não é vacinado, ele está suscetível à circulação do agente e adoecer. E a gente está falando de algo que não tem um prazo de validade indefinido, né? As vacinas perdem também, né? Sim, e não só perde a vacina, né? Nós temos prazo de validade e tem sido comum o Ministério da Saúde tentar vacinar o grupo prioritário, ver que vai perder a vacina, porque a cobertura é baixa, e fala, não, agora é para toda a população. Mas isso, como estratégia de controle de doença, não é adequado. E a nossa imunidade também perde. Na grande parte das vacinas, nós precisamos de reforços durante a vida. E se a cobertura da criança é baixa, a cobertura em adolescente e adulto é mais baixa ainda. Esta aí sempre foi uma dificuldade e está sendo uma dificuldade maior agora. O senhor está falando das épocas antigas, né? Eu sou do tempo que minha mãe mandava ir para a escola para pegar, deixa eu pegar tudo de uma vez, juntava os primos para pegar uma catapora, quais eram? As rubéola também? Você tinha que pegar algumas coisas para pegar de uma vez só e não pegar mais, né? O que ocorria é que muitos criticam esse raciocínio, eu não. Porque a varicela catapora pode ser muito grave, com infecções de pele e tudo mais. O impacto da vacinação catapora foi fruto até de alguns artigos que publicamos internacionalmente, mostrando como diminuiu no CGP aqui em Minas e tal. Mas se você pegasse no momento que você estivesse com uma doença de base, pior ainda. Então, eu acredito que o raciocínio das mães, intuitivo, né, era, olha, vamos aproveitar que agora você está com a saúde boa, pega a catapora de uma vez, né? Em vez de você pegar no momento... Mas agora tem a vacina. Mas agora tem vacina, ninguém precisa correr o risco. Eu já assisti filho de pediatra falecer por septicemia de uma complicação de lesão de varicela. Mas isso não atinge só imunodeficiente. Não. É tão comum como era o sarampo, no caso da mortalidade, da polio? Não, mas acontece. O sarampo a gente conseguiu eliminar? Eliminar, mas ele retornou ao Brasil nos últimos anos, em pequenos surtos localizados, sinal que o vírus está aí, né? A única doença que nós erradicamos do mundo, ou seja, não existe o agente em circulação, é a varíola. Todos os outros nós controlamos no país, mas nós temos no exterior, e Covid nos ensinou a velocidade que uma variante de Covid, por exemplo, chega de um continente para o outro hoje, né? Com os meios de transporte. O senhor falou muito bem no início, né? A vacina é vítima do sucesso dela, né? Com a varíola, acabou a vacina para a varíola. Sim. E aí volta agora, recentemente, a varíola dos macacos, enfim. Faltou vacinação justamente porque era uma doença que já tinha sido erradicada, né, doutor? Provavelmente dava uma proteção cruzada, né, uma vacina, porque, embora não seja o mesmo vírus, eles são muito próximos. Inclusive, se utilizou a vacina da varíola antiga para proteger contra a varíola dos macacos, né? Então, eram muito próximos. Mas isso está correto. Eu acabei com a doença. Para que eu vou... toda vacina, todo medicamento, tudo, como dizia Guimarães Rosa, viver é perigoso, né? Tudo tem evento colateral. Então, não vale a pena você ter o risco do efeito colateral se você já eliminou a doença, né? Mas as outras não. A rapidez que um poliovírus pode chegar hoje da Ásia até aqui é muito grande. A gente precisa estar
atento e forte, né, doutor? Porque essas convicções dos pais acabam atrapalhando também a segurança dos filhos. Tem alguma obrigatoriedade? A vacina é obrigatória? No Código de responsabilidade obrigatória? Sim. No Código de Defesa da Criança e do Adolescente, existe sim a obrigatoriedade dos pais aplicarem as vacinas que estão no calendário público de vacinação. Embora seja muito doloroso para o sistema de saúde utilizar isso. O sistema de saúde, ele convive muito com a comunidade. Você chamar o conselho tutelar para abordar uma família porque ela não está vacinando, o que é correto pela lei, né? Mas você quebra todo um relacionamento para outras coisas. E é muito doloroso, mas todas as vezes que isso chegou à justiça brasileira, ao final da justiça, houve até ameaça de retirada de guarda dos filhos pelo não cumprimento do calendário. E sem contar que também existe uma responsabilidade de colocar em risco os outros meninos, né? Sim. Quando uma criança vai para a escola sem a vacinação em dia, né, doutor? Alguns acreditam também que na civilização ocidental nós ficamos muito mais individualistas. Então, hoje, um discurso de bem coletivo, ele não mobiliza tantas pessoas como no passado. Vamos todos vacinar porque nós queremos acabar com essa doença. Tem razão. Pô. Hoje as pessoas olham, não, eu vou proteger meu filho, vou proteger quem está do meu lado. Como se fosse possível. Fecha a porta de casa, está protegendo. A gente está cansado de saber que o mundo vai acabar se a gente continuar fazendo as mesmas coisas que faz. Sim. O planeta Terra vai acabar. E o pensamento comum é de que, teve secretário de Estado em São Paulo dizendo que o planeta sabe se proteger e se regenerar. Nós temos hoje uma enorme ameaça de novos vírus chegarem à população. A única resposta que nós temos é desenvolver vacina com as tecnologias mais modernas, né? E se continua essa dúvida, esse receio da vacinação, nós podemos ficar em situação muito difícil, porque hoje a criação intensiva de animais e a invasão das nossas florestas propiciam a oportunidade do ser humano se encontrar com vírus para os quais ele não tem defesa, que foi o que aconteceu com o SARS-CoV-2, né? Só na Amazônia brasileira, o Instituto Evandro Chagas já detectou mais de 30 vírus potencialmente patogênicos ao homem. Então, a forma irresponsável que nós lidamos com o ambiente... Vai desmatando, esses vírus vão chegando perto também. E eles vão modificando, passando de um ano para o outro, né? Então, mas qual a resposta que nós temos hoje? Nós não vamos ter medicamento para um vírus imediatamente, nós podemos ter vacina. Mas se você coloca em descrédito a vacinação, eu acho que a gente corre muito risco. É preciso o esforço da sociedade, eu acho que não é uma questão do setor de saúde, um esforço da sociedade para nós retomarmos a confiança na vacinação. E, ao mesmo tempo, os gestores fazerem o dever de casa, porque não adianta uma pessoa que está nos assistindo, né, e se senta segura, incentivada a vacinar, chegar na unidade de saúde e encontrar lá pessoas que desconhecem sobre imunização, que não sabem olhar o calendário, ou tendo a falta da vacina, né? Então, é preciso uma mobilização de todos para recuperar. Senão, além de sofrimento, além de mortes, né, nós teremos prejuízo econômico muito grande. Que você fazer terapia intensiva para tratar doença em massa, nós vimos na Covid-19 a situação. Como é, que risco grande é esse, né, de um colapso. Agora, quem está acompanhando a nossa entrevista aqui, a nossa ótima conversa com o Dr. José Geraldo Ribeiro, pode estar pensando, vou vacinar meus filhos agora, mas perdi o cartão, mudei de casa, não sei onde está. O que faz? A gente ainda não tem aquele cadastro unificado do SUS que talvez um dia a gente possa ter, mas como é que a mãe, o pai que está acompanhando aqui a gente pode fazer para atualizar essa vacinação sem o cartão vacinal? Sem dúvida, as crianças menores de 5 anos têm o cartão guardado, informatizado.
Então, ele é localizável. Existe um sistema de informação próprio do PNI em que você resgata a sua caderneta de vacinação. O problema é quem se vacinou antes de 2015, por aí, quando você não tinha esse sistema nominal. Aí você tem que tentar resgatar o passado vacinal. Não sendo possível de todo, você faz as vacinas daquela idade. Não há risco de repetir vacinas em geral, claro que você não vai fazer isso à toa, mas não sendo possível, você faz as vacinas daquela idade, porque ficar sem as vacinas é um risco muito maior. Maior, né? Tá bom, doutor. Olha, quero agradecer enormemente aí essa conversa maravilhosa. Acho que deu pra gente elaborar melhor essas questões e deixar essa responsabilidade latente aí para os pais, né, doutor? Todos nós, né? Todos é uma nós. Responsabilidade. Sim, de todos nós. Mas quando a gente fala de vacinação infantil, a criança não vai tomar. Depende dos pais. Ela depende dos pais. Muito obrigado, doutor. Um grande abraço ao pessoal lá do Hermes Pardini e o senhor já pode retornar para Castelhanos, lá para aquela praia maravilhosa, comer. Como é que chama aquele peixe frito que tem ali na... Peroá, né? Nossa, um peruazinho frito na beira. Pode tomar uma cervejinha gelada ali? Nossa, ver um jogo do Cruzeiro? Ver um jogo do Cruzeiro. Maravilha. Se bem que o jogo do Cruzeiro para nós hoje não tem feito. Eu não me senti muito bem no último. Estraga o peruá. Deixa, vamos ver só a televisão. Não vê nada não, vê o mar, né? Vê o mar. Muito obrigado, doutor. Foi um prazer. A gente fica por aqui? Ficamos por aqui, mas também voltamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Saúde!